Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre transporte rodoviário de passageiros. Especialista vê risco de insegurança regulatória após ação da ABRAT contra regularizações da ANTT em linhas da Penha. Em entrevista ao Diário do Transporte, Ilu Lobel da Luz afirma que disputa sobre operações subjúdice reacente debate sobre previsibilidade, confiança jurídica e estabilidade do transporte interestadual. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A judicialização envolvendo a regularização de linhas interestaduais voltou ao centro do debate regulatório do transporte rodoviário de passageiros. A ação movida pela ABRAT contra a ANTT, questionando a conversão administrativa de operações mantidas há anos sob amparo judicial em autorizações definitivas, reacende uma discussão que vai além de uma disputa jurídica específica. Qual o limite entre corrigir distorções históricas do setor e preservar a estabilidade regulatória necessária para garantir investimentos, previsibilidade e continuidade operacional? Nos últimos meses, a agência concedeu regularizações administrativas a operações antes mantidas na condição subjúdice, com emissão de termos de autorização, os TAs ou regularização de sessões já vinculadas a autorizações. O movimento foi sustentado principalmente pelas súmulas número 4 e 5 da ANTT, que consolidaram entendimento administrativo para tratar situações decorrentes de decisões judiciais anteriores, entre os casos que passaram a simbolizar o debate estão decisões recentes das SUPAs envolvendo a Expresso Nossa Senhora da Penha Limitada, empresa do Grupo Comporte. As regulações abrangem mercados nos eixos Sul, Sudeste e Centro-Sul, com linhas que conectam São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, para analisar os impactos jurídicos, regulatórios e concorrenciais dessa disputa. O Diário do Transporte conversou com Ilu Lobel da Luz. Para ele, o caso expõe uma tensão antiga do setor, com dar solução administrativa a operações consolidadas ao longo de anos, sem produzir nova insegurança jurídica. Essa ação traz de volta uma discussão que parecia caminhar para uma acomodação institucional, afirma Ilu Lobel da Luz. A ANTT vinha construindo uma solução administrativa para um problema histórico do setor, operações que permaneceram por décadas
sustentadas por decisões judiciais provisórias, muitas vezes com forte consolidação operacional, econômica e até social. Segundo ele, o ponto central do debate não está apenas na legalidade das regulamentações, mas nos efeitos produzidos ao longo do tempo, quando uma empresa opera uma linha durante muitos anos, investe em frota, estrutura comercial, tecnologia, contratação de pessoal e fidelização de mercado. Cria-se uma realidade concreta. Não se trata mais apenas de uma autorização abstrata no papel. Existe uma operação efetivamente integrada ao sistema de transporte. Ilu observa que a ação da Abrat levanta um questionamento relevante do ponto de vista concorrencial, mas alerta para os riscos de instabilidade regulatória. O setor de transporte trabalha com investimentos de longo prazo e margens extremamente pressionadas. Quando a regulação muda abruptamente ou quando atos administrativos consolidados passam a sofrer insegurança posterior, o efeito vai além das empresas diretamente envolvidas. Isso afeta percepção de risco, capacidade de investimento e previsibilidade do ambiente regulatório. Ao comentar as súmulas 4 e 5 da ANTT, ele afirma que a agência buscou criar uma resposta institucional para um passivo histórico. A ANTT percebeu que existia um conjunto de operações que já não fazia sentido permanecer eternamente numa espécie de limbo jurídico. A conversão administrativa foi apresentada justamente com forma de dar racionalidade regulatória a essas situações. Na visão de Ilu, a discussão alcança princípios jurídicos centrais para qualquer setor regulado. Estamos falando de segurança jurídica, confiança legítima e continuidade do serviço público. São princípios fundamentais em setores regulados. Se o próprio Estado, através da agência, sinaliza uma regularização e a empresa passa a estruturar seus investimentos com base nisso, cria-se uma expectativa legítima de estabilidade. Ele pondera, porém, que a disputa revela um conflito estrutural dentro do modelo regulatório do transporte interestadual brasileiro. Existe uma tensão permanente entre abertura de mercado, concorrência e preservação de equilíbrio operacional. Parte do setor entende que determinadas regularizações podem consolidar vantagens competitivas históricas. Outra parte argumenta que não se pode simplesmente ignorar operações existentes há décadas. Para Ilu Lobel da Luz, o caso tende a ter repercussão além das linhas diretamente citadas na ação. O mercado inteiro passa a observar com atenção, porque há diversas empresas em situação semelhante. Dependendo do entendimento judicial, podemos ter
reflexos sobre outras autorizações já convertidas. Ele também chama atenção para o impacto institucional sobre a própria ANTT. A agência vinha tendo construir uma imagem de previsibilidade regulatória após anos de forte judicialização do setor. Qualquer movimento que reabra insegurança sob atos já praticados naturalmente gera preocupação. Na avaliação do especialista, a discussão não deve ser reduzida a uma disputa empresarial. O que está em jogo não é apenas quem opera determinada linha. O debate real é sobre qual grau de estabilidade o ambiente regulatório brasileiro consegue oferecer em um setor essencial como o transporte rodoviário interestadual. E conclui: o transporte precisa de concorrência, evidentemente, mas também precisa de previsibilidade. Sem previsibilidade, o setor perde capacidade de planejamento, investimento e modernização. E, no fim, quem sofre é o próprio passageiro. As decisões recentes citadas no debate envolvem regularizações administrativas concedidas à Expresso Nossa Senhora da Penha Limitada. Para facilitar a leitura, a relação das principais decisões é a seguinte: decisão SUPAS número 597 de 2026, regularização de seções da linha Campinas a Porto Alegre. Decisão SUPAS número 598 de 2026, regularização de seções da linha Paranaguá a São Paulo. Decisão SUPAS número 601 de 2026, regularização da linha Curitiba a Florianópolis. Decisão SUPAS número 602 de 2026, regularização da linha Bento Gonçalves a Curitiba. Decisão SUPAS número 605 de 2026, regularização da linha Campinas a Florianópolis. Decisão SUPAS número 613 de 2026, regularização da linha Balneário Camboriú a Pelotas. Decisão SUPAS número 614 de 2026, regularização da linha Balneário Camboriú a Santa Maria. Decisão SUPAS número 615 de 2026, regularização da linha São Paulo a Varginha. Decisão SUPAS número 616 de 2026, regularização da linha São Paulo a Juiz de Fora. Decisão SUPAS número 617 de 2026, regularização da linha Curitiba a Frederico Westphalen. E decisão SUPAS número 618 de 2026, regularização da linha Curitiba a Passo Fundo. O conjunto dessas decisões passou a ser visto por operadores e especialistas como um dos principais movimentos recentes de consolidação administrativa de operações historicamente mantidas sob proteção judicial, justamente no momento em que a ABRAT tenta suspender judicialmente novas conversões realizadas com base nas súmulas 4 e 5 da agência. O que está na ação da ABRAT
contra a ANTT. A ação civil pública movida pela ABRAT contra a ANTT foi protocolada na Justiça Federal do Distrito Federal no último dia 6 de maio e pede, em caráter liminar, a suspensão das conversões de autorizações operadas com base nas súmulas 4 e 5 da agência. O processo questiona diretamente a política adotada pela ANTT para regularizar linhas interestaduais que durante anos operaram amparadas por decisões judiciais. Na prática, a associação tenta impedir que essas operações subjúdice sejam transformadas em autorizações administrativas definitivas. Documentos anexados pela própria entidade mostram que a iniciativa foi deliberada internamente pela direção da ABRAT em assembleia extraordinária realizada em 22 de abril de 2026. Na ata, a associação registra expressamente a intenção de contratar escritório de advocacia para impugnar os artigos 2º e 3º da deliberação ANTT número 470 de 2025 e impedir a ANTT de realizar novas conversões de autorizações com base nas súmulas 4 e 5. A ação também pede a suspensão dos efeitos das regularizações já concedidas pela agência nos últimos meses. O movimento ocorre em meio a uma série de decisões das SUPAs que converteram operações históricas em TAS definitivos ou regularizaram cessões anteriormente sustentadas por medidas judiciais. Entre os exemplos recentes estão as decisões envolvendo a Expresso Nossa Senhora da Penha, empresa do Grupo Comporte. Nos bastidores do setor, o tema vem sendo tratado como um dos embates mais relevantes do transporte rodoviário interestadual desde o início do novo marco regulatório, justamente por envolver segurança jurídica, estabilidade regulatória e disputa de mercados historicamente operados sob proteção judicial. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia, que na verdade foi uma breve conversa entre o portal Diário do Transporte e também o advogado especialista em regulação do transporte rodoviário interestadual de passageiros, que é o senhor Ilu Lobel da Luz. E eu vou estar destacando aqui com vocês também o tema que foi abordado, que o próprio especialista vê risco de insegurança regulatória após a ação da ABRAT contra regularizações da ANTT em linhas da Penha. E eu vou estar destacando aqui com vocês algumas falas do senhor Ilu Lobel da Luz a respeito deste tema. Começando pelo que diz o seguinte: essa ação traz de volta uma discussão que parecia caminhar para uma acomodação institucional. Isso afirmou Ilu Lobel da Luz. Ele ainda complementa que a ANTT vinha construindo
uma solução administrativa para um problema histórico do setor, que é operações que permaneceram por décadas sustentadas por decisões judiciais provisórias, muitas vezes com forte consolidação operacional, econômica e até social. Na outra, ele diz o seguinte: quando uma empresa opera uma linha durante muitos anos, investe em frota, estrutura comercial, tecnologia, contratação de pessoal e fidelização de mercado, isso acaba criando uma realidade concreta. Não se trata mais apenas de uma autorização abstrata no papel. Existe uma operação efetivamente integrada ao sistema de transporte. E para finalizar, ele diz o seguinte: o setor de transporte trabalha com investimentos de longo prazo e margens extremamente pressionadas. Quando a regulação muda abruptamente ou quando atos administrativos consolidados passam a sofrer insegurança posterior, o efeito vai além das empresas diretamente envolvidas. Isso afeta percepção de risco, capacidade de investimento e previsibilidade do ambiente regulatório. Pois bem, ele falou isso em relação às ações da Abrat. Ela acaba de impetrar uma ação na justiça lá do Distrito Federal e claramente vou estar destacando aqui o meu posicionamento a respeito de tudo isso que está acontecendo, pois não é a primeira vez que essa associação ela vem tomando um caminho vergonhoso, vexatório, pois lá atrás, juntamente com a ANTT, ela simplesmente teve a intenção de parar o modelo de inovação que estava vindo para o nosso país e, claro, veio para ficar, que é a Flixbus e a Buzz. E agora, mais uma vez, dessa vez é na parte de concorrência que ela, mais uma vez, ela tenta parar. Mas eu creio que isso não vai acontecer e Abrat, vocês mesmos da Abrat, eu tenho vergonha de vocês, pois vocês de novo querem tentar parar e dessa vez é a concorrência, pois lá atrás vocês tentaram parar os modelos de inovação que é a Flixbus e também a Buzz, mas isso com a ajuda da ANTT. Dessa vez é diferente, vocês sozinhos querem tentar parar, no caso, a nossa querida A Expresso, Nossa Senhora da Penha, além das demais que teve suas linhas regularizadas administrativamente. Mas creio que o plano de vocês não vai acontecer, vai cair por terra e não só a Penha, como também as demais companhias que têm as suas linhas regularizadas. Isso inclusive a nossa querida Anotável, Expresso e Turismo vai continuar operando as suas linhas por muitos e muitos anos. E com isso vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.